Porque esse caminho aqui que a gente está indo, Walter, vai chegar na Pedra Furada, é isso, né? Vai chegar na toca do Boqueirão da Pedra Furada, que é o sítio arqueológico mais importante, mais antigo das Américas. Vamos parar aqui um pouquinho, que eu estou curioso de saber o que é essa construção que aparece no vídeo aí. Parece, diria até, chutando uma caixa d'água, um açudezinho, o que é isso? Na verdade, isso é uma escavação arqueológica que está protegida, né, com essas paredes e o telhado, porque essa escavação é o único sítio arqueológico a céu aberto do parque. Os carvões encontrados nas fogueiras lá do Boqueirão da Pedra Furada, eles são muito contestados pela comunidade norte-americana. Fala mais um pouco isso, como assim, que carvões? Foram encontrados alguns carvões em fogueiras estruturadas que foram datados em mais de 59 mil anos. Ok. Então esse seria o vestígio de presença humana mais antigo do continente, contrariando a teoria clássica da ocupação humana do continente americano, que é a teoria de Clovis, né? Que o pessoal de casa não tem a mínima ideia do que seja. Mas talvez o Rodrigo possa falar. Fala mais perto de mim que a gente vai pegar o som melhor. O som, né? Bom, a teoria de Clovis, ela é por isso muito controvertida, porque hoje a gente tem a condição de mostrar que as ocupações na América não foram feitas apenas de uma forma, não é? Mas provavelmente de outras maneiras em outros momentos históricos. A teoria de Clovis chamava a atenção que o homem teria chegado à América a partir do Estreito de Bering, né? Aproximadamente há 12 mil anos atrás. Né? Estreito de Bering, que aparece na tela para vocês, que é aquele que tem lá em cima, que liga a União Soviética, a antiga União Soviética, Alasca, né? né? Ao Alasca. Perfeito. E o encontrar de registros humanos, é importante chamar a atenção, registros humanos, não resquícios, né, de ossadas, por exemplo, acho que não foram encontrados, né, Walter? Não, nesse local, ossadas humanas com essa idade não, né? Mas foram encontradas mais de 150 estruturas de fogueiras que teriam sido usadas por esses homens caçadores-coletores pré-históricos, né, há mais de 60 mil anos, nesse abrigo chamado Boqueirão da Pedra Furada. Então, esses achados, eles colocam em xeque essa teoria clássica da ocupação humana do continente. Eles propõem... Esse pesquisador, esse arqueólogo que está trabalhando nesse sítio, ele é de que nacionalidade? Ele é francês, é o professor Eric Boeda, ele está retomando as escavações aqui no Brasil, né, retomando a missão francesa, exatamente para tentar provar que esses carvões encontrados na toca do Boqueirão da Pedra Furada, eles são carvões antrópicos e não carvões de incêndios antrópicos. Carvões antrópicos, ou seja, produção do ser humano. Isso, e sim, os norte-americanos afirmam que poderia ter sido de incêndios naturais e não que o homem teria produzido esses carvões, essas fogueiras. Ou seja, um raio poderia ter caído na árvore, poderia ter caído na floresta e provocado um incêndio. Carbonizado ali. Mas quando há um incêndio na floresta, o incêndio deixa um rastro de uma camada esparramada de carvão, o que não é o caso das fogueiras encontradas aqui, que são fogos pontuais, né? Então, isso indica que é uma ação antrópica, uma ação humana. E o que esse arqueólogo está tentando buscar é a não existência de vestígios desse fogo. A comprovação de que não existiram incêndios naturais nessa época. Você me comentou, ele não está aqui agora, não é isso? Então, quando ele vem? Ele vem de tempos em tempos, porque ele aproveita as férias dele na Europa, que acontecem entre junho e agosto. Então ele realiza campanhas de escavação, né? Não se faz uma escavação arqueológica durante todo o ano. Se fazem campanhas de escavação que normalmente duram entre um mês ou alguns meses, né? E depois esse material é levado para ser analisado em laboratórios, né? Muita coisa fica nos laboratórios em São Raimundo Nonato mesmo, né? A parte que vai ser catalogada, né? O que precisa sair fora para ser datado. Isso me remete a outra pergunta, né? Quer dizer, é um pesquisador francês, existem campanhas feitas por pesquisadores estrangeiros. Os nossos pesquisadores se juntam a essas campanhas? Com certeza. É um processo é uma cooperação técnica, na verdade, né? Porque a pesquisa aqui na Serra da Capivara, ela começou com uma missão franco-brasileira, né? De pesquisadores franceses e brasileiros que vieram para fazer o primeiro reconhecimento dos sítios aqui ainda no início da década de 70. Então, sempre houve a participação de pesquisadores estrangeiros, principalmente franceses, né? E alguns ficaram, né? Alguns ficaram, alguns, no caso hoje a Fundação Museu do Homem Americano, que é uma fundação particular da doutora Niede Guidon, ela agrega pesquisadores, tanto franceses como de pesquisadores brasileiros. A doutora Niede Guidon, que nós vamos
entrevistar no outro bloco, estava nessa missão, é isso? Com certeza, ela é a idealizadora de todo esse projeto aqui, né? Foi ela que trabalhou desde a década de 70 até hoje, continua fazendo esse trabalho aqui de pesquisa arqueológica. Ok, vamos continuar nosso. Ok. Bom, Tércio, a gente está aqui no paredão, que é o paredão da Pedra Furada. Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Eu sei que aqui é onde temos as joias da coroa, né? Os elementos mais visitados, talvez, ou mais atraentes, que são essas pinturas rupestres. Eu vou pedir que o César, que falou menos no outro bloco, talvez comente um pouco sobre essas pinturas aqui. As pinturas rupestres são registros das pessoas que viveram por aqui. O interessante, vocês vão ver nas imagens do paredão, que nós temos uma história muito longa aqui. Tem pintura de 12 mil, 8 mil anos, 6 mil anos, uma feita ao lado da outra, sobreposta à outra. A gente não sabe necessariamente o significado dessas pinturas, né? Porque não há um dicionário, uma pedra de Roseta que explique, né? Que traduza o significado disso para a gente. Mas é importante a gente saber que esses grupos humanos que ficaram por aqui utilizaram dessas imagens para se comunicar uns com os outros, né? Para representar rituais funerários, os animais que eles conviviam, as festas, o nascimento, a morte. Ou mesmo algumas relações humanas, de certa forma, sim, né? Sim. São crônicas do cotidiano. São crônicas né? do cotidiano. Hoje a gente lê dessa forma, né? Com crônicas do cotidiano. Tem uma que é curiosa, que vocês devem estar vendo no vídeo agora, que se assemelha muito a um casal se beijando, não é isso? E, bom, Valtércio, agora é com você. É um local que atraiu os grupos humanos aqui, que eram grupos de caçadores, coletores pré-históricos, né, que viviam de forma nômade, né? Okay. Então eles não usavam esse local como uma moradia, e sim como um acampamento provisório, né? Provavelmente vinham aqui atraídos pela sombra, pela proteção que o abrigo dá, né? Pela água que tem próximo aqui. Aqui a gente tem hoje, com as poucas chuvas que caem na região, a gente, na época da chuva, forma uma cachoeira. Então, pensando-se em uma região com um clima bem mais úmido há cerca de 40 mil, 50 mil anos atrás, quando esses primeiros grupos humanos passaram aqui, a gente pode imaginar com uma cachoeira permanente aqui no local. Então aqui existiam todos os elementos essenciais para a ocupação do lugar. Tinha sombra, água fresca, um paredão enorme para fazer pinturas rupestres, né? Então aqui eles realizaram vários acampamentos, né? Foram encontrados na escavação arqueológica aqui. Quer dizer, aqui embaixo nós estamos numa escadaria, né? Eu acho que a câmera está mostrando, mas a gente tem outro take que aparece agora para vocês aí, onde a gente vê a outra parte do sítio. Eu vou virar aqui. Toda essa área que está delimitada com os muros é a área da escavação. Foram feitas escavações entre o final da década de 70 até 1988. Foram mais de 10 anos de escavações intensas aqui. E foram encontrados elementos? Encontraram mais de 150 fogueiras pré-históricas, né? Muito carvão, muitos ossos de animais caçados, misturados a esses carvões, e cerca de mais de 7 mil ferramentas de pedra lascada, né? O homem usava constantemente esse abrigo, né? Foram identificados 25 níveis de ocupação diferentes. Então, com certeza era um local de passagem obrigatória. Quando o arqueólogo escava, à medida que ele escava, ele regride no tempo. Porque a sedimentação é um processo natural de qualquer local onde haja uma ocupação. Houve uma ocupação humana, os grupos humanos partiram para outros locais, então a chuva, o vento, a própria desagregação de sedimentos da rocha vai produzindo sedimentos que vão cobrindo essas camadas desses vestígios deixados por os primeiros grupos. Então esse é um processo que ao longo do tempo o sítio vai ganhando essa sedimentação. O que o arqueólogo faz é um processo inverso, ele vai retirando essas camadas e analisando os vestígios dessa cultura material que foi deixado aqui. Então quanto mais ele escava,
mais ele regride no tempo. Eu acho que essa regressão temporal ela é muito interessante, né? Tanto que se a gente for pensar esse espaço como um grande ateliê, né, natural, a gente vai perceber que existem técnicas de pinturas que são diferentes umas das outras, sobrepostas muitas vezes, tanto do ponto de vista da grafia, né, ou seja, do tipo, do contorno desses desenhos, como também do conteúdo. Queria que você contasse um pouquinho pra gente a respeito disso. Eu vou fazer um adendo aí. O meu lado urbano tem vontade de perguntar, mas que tinta que esses caras usaram para durar tanto tempo, né? Qual o segredo desses pigmentos aí? Esse sítio ele abriga no mínimo 6.000 anos de história, de pintura rupestre. Essas pinturas elas foram feitas à base de óxidos de ferro, que é um material que existe naturalmente na rocha. O homem, provavelmente pela observação da cor das rochas, ele conseguiu identificar e retirar esse material das rochas e produzir um pigmento que, ao ser novamente aplicado na rocha em forma de pintura rupestre, a rocha absorveu esses óxidos, esses pigmentos, esses minerais e não os rejeitou, porque já era um material natural da rocha. Então, daí a explicação de durarem tantos milhares de anos, porque já era um material próprio da rocha, já era um mineral que veio da rocha. Então, enquanto existir a rocha, vai existir a pintura. Eu tenho uma outra pergunta aqui, aquela do espírito de porco. Você tem imagens aqui de milhares de anos, né? Como, será que em centenas de anos, então, não houve outras intervenções colocadas aqui de uma forma aleatória? Ou elas não se perpetuariam? Não, porque todas as pinturas, elas foram analisadas em laboratórios, né? Foram... Inclusive, os pigmentos eles foram feitos em laboratórios para se comprovar a questão da veracidade, química, né, que existia isso. Até hoje são feitos estudos, né, com essas pinturas, se comprovando realmente que são pinturas pré-históricas, né? Além do que a rocha ela absorve o pigmento e ele consegue penetrar cerca de 2 milímetros na rocha. Se tivesse alguém feito uma outra pintura, ela não estaria com o mesmo tipo de textura. Né? Esteticamente, também, se a gente for fazer comparações aqui com alguns outros exemplos que a gente conhece, Lascaux, Altamira, né? Você consegue nos falar um pouquinho a respeito disso? Porque eu percebo que existem sobretudo alguns desenhos de animais, né? Os antropomórficos não, mas os de animais que são bastante semelhantes ao que a gente encontra lá fora. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Mas não agora. A gente pode falar isso no próximo bloco do programa. Tá bem? Bom? A gente volta daqui a um minuto.